Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 15. Lucas, capítulo 7, versículo de número 15. Se puder dar só um pouquinho de retorno aqui, por favor. Glória a Deus. Lucas, capítulo 7, versículo 15. Enquanto você localiza o texto sagrado, está ótimo. Eu quero tributar e agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me faculta de fazer uso da exposição de sua palavra. Louvar a Deus pela vida do pastor e anjo da igreja, pastor Cláudio. Deus abençoe sua vida, casa, família, ministério. Rapaz, nem Salomão em toda a sua glória teve um terno desse, né, irmão? Glória a Deus. Deus lhe abençoe. Rapaz, gostaram aqui, tá vendo? Né, pastor? Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Vocês moram no meu coração sem pagar aluguel. Amém? Fernanda, Deus abençoe. Muito obrigado, por sempre estar lembrando da gente, e dando a oportunidade para me fazer a única coisa que eu sei fazer, que é servir a igreja falando um pouco da sua palavra. Que Deus abençoe toda a liderança, meu amigo Diego. O cabo tá mais bonito, não está, pastor? Entendi. Rapaz, Deus abençoe o Diego, Muito obrigado. Pastor, é uma graça, irmão. Que Deus abençoe a todos de uma maneira especial. Como costumo dizer quando vem aqui, irmão, aqui eu me sinto em casa, Vocês são indubitavelmente fenomenológicos. Amém? Quando se encontraram, digo amém. A minha tradução diz assim: e Jesus o restituiu à sua mãe. E Jesus o restituiu à sua mãe. Tome seu assento, por favor. O texto lido fala-nos acerca de uma das passagens mais conhecidas, faladas, mencionadas e ministradas na literatura neotestamentária, a saber, a história do milagre do filho de uma viúva, que nós a conhecemos por viúva de Naim. Jesus, antes de operar, antes de realizar, antes de executar, antes de fazer esse milagre, ele vai passar por uma cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade grande. Cafarnaum é uma cidade marítima. Cafarnaum é uma cidade politizada. E dentro de Cafarnaum, a Bíblia vai nos contar a história de um moço, de um homem, que a Bíblia não relata o seu nome, mas vai relatar o seu título e a sua posição. Quem é ele? Ele é um centurião. Centurião nada mais é do que um homem que tinha 100 soldados debaixo de sua autoridade. Esse homem aqui, ele levantaram uma sinagoga, ou edificaram uma sinagoga naquele lugar. Porém, a Bíblia também nos conta que ele tinha uma boa fama diante da sociedade. Esse homem aqui é um homem que tem um poder aquisitivo bom. É um homem que ele provavelmente seria alguém que era rico. Porém, se ele dava bom testemunho na sociedade, isso implica nos saber que aquilo que ele tinha não teve poder para mudar quem ele era. Vou repetir isso aqui para alguém. Aquilo que ele tinha não teve poder para mudar quem ele era. Por quê, pastor? Porque tem gente que não tem nada e é nariz empinado. Tem gente que não tem nada e é soberbo. Eu conheço pobre soberbo e milionário humilde. Entenda bem. Então aqui nós já aprendemos uma verdade. Qual é, pastor, a primeira verdade dessa noite? Tem muitas coisas que Deus ele quer te dar, mas ele ainda não te deu. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele te entregar fora do tempo dele, tu vai mudar quem tu é. Então Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou te preparando para receber, aleluia, o que já está preparado na minha presença.
Estrutura não é só para suportar, estrutura também é para receber. Por quê, pastor? Porque tem gente, pastora, que tem estrutura para andar a pé. Se Deus der uma bicicleta, ele desvia. Tem gente que tem estrutura para andar de bicicleta. Se Deus colocar um motor na bicicleta, ele desvia. Tem gente que tem estrutura para andar de bis ou de moto. Se Deus der um Fusca, ele desvia. Então Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou te preparando, eu estou te lapidando, eu estou te moldando, eu estou te transformando para receber o que está preparado na minha presença. Entenda, esse homem aqui, um dos seus servos, quando soldado, ele é alistado para guerrear, sim ou não? Para batalhar, sim ou não? Para pelejar, sim ou não? Porém, entenda bem, esse homem aqui, ele já servia, ou já prestava um serviço para ele há algum tempo. Porém, esse homem aqui é um líder de exemplo. Por quê? Porque quando o seu servo adoece, o seu servo não vai estar mais produzindo. Mas ele sabe que Jesus vai entrar na cidade. E o mais importante para esse homem não é o serviço do servo, é o servo que prestava o serviço. Como assim, pastor? Para Deus, melhor não é o que tu faz, melhor não é o que tu realiza. Para Deus, mais importante é quem tu é. Porque tem gente que abraça o teu serviço, abraça o que tu faz, mas não te abraça de fato. E Deus está dizendo para alguém nessa noite aqui: para mim, mais importante não é o que tu faz, para mim, mais importante é quem tu é. Aleluia. Segura. Aí agora ele fica sabendo que Jesus vai entrar na cidade. Ele vai chamar um servo e vai dizer: vá até ele e peça para ele vir na minha casa, porque o meu servo está enfermo. O meu servo está... Olha para cá, por favor. Está enfermo, sim ou não? Está servindo como servia? Faz o que fazia? Trabalha como trabalhava? Mas não é porque deixou de fazer que deixou de ser servo. Foi atingido, mas é servo. Está ferido, mas é servo. Está parado, mas é servo. Aleluia. Não prega mais como pregava, mas é servo. Não canta mais como cantava, mas é servo. Não toca mais como tocava, mas é servo. Deus está dizendo para alguém aqui: você não é o seu erro, você não é a sua falha. Você pode ter sido atingido, mas Deus está dizendo pela minha boca, no princípio da mensagem, para alguém aqui: você continua sendo servo. Servo. Olha para cá. Eles falam para Jesus. Jesus vai direcionar-se à casa daquele homem. Porém, o texto nos conta que agora aquele homem, sabendo que Jesus está indo para a sua casa, ele vai olhar para os céus e vai dizer: vai até ele e fala para ele que eu também sou senhor de servos. Diga a um vai e ele vai. Diga a um faz, ele faz. Diga a um vem, ele vem. Diga a um fica, ele fica. Porém, eu não sou digno que ele entre na minha casa. Basta apenas uma. Primeiro, ele está dizendo: eu tenho autoridade, mas diante de Jesus, a minha autoridade não é. Tem coragem? Olha dentro do olho de alguém que está do teu lado aí. Fala para ele assim: ó, tu pode ser autoridade, mas diante de Jesus, a tua autoridade não é nada. Pastor, mas é porque lá eu falo. Lá tu fala, aqui tu cala, abre o ouvido para ouvir. Pastor, lá eu fico de pé, aqui tu senta para aprender. Pastor, lá eu mando, aqui tu é mandado. Pastor, lá eu dou ordem, aqui tu obedece. Deus está dizendo para alguém aqui: maior autoridade na casa continua sendo Jesus. Ouça, basta apenas uma. Eu acho bem interessante, irmão, porque tem gente que não dá mais crédito para a palavra. Esses dias, eu ouvi uma famosa dizendo que a Bíblia tem que ser mudada.
a rainha dos baixinhos. Rainha na casa dela, porque rainha na minha casa é minha esposa. Glória a Deus. E aqui continua sendo Jesus de Nazaré. Aqui não é rainha, aqui ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ela disse que a palavra tem que ser... Quem é ela para falar da palavra de Deus? Disse Salomão, eu vou entrar aqui, uma boa palavra, ela é cálcio para os ossos. Disse o salmista, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Como purificará um jovem nos seus caminhos? Guardando a tua. Disse Jesus em Mateus 7,34 a seguir: o homem que ouve a minha palavra, guarda e pratica, esse é assemelhado àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, bateu, mas a casa ficou de pé. Aleluia. O que te fortalece é a palavra, o que te dá estrutura é a palavra, o que te edifica é a palavra. Palavra. Ele disse, basta apenas uma. Aleluia, porque está escrito, o homem faz a reunião, mas a palavra certa vem da boca. Deus não precisa de muito para mudar a tua vida. Deus não precisa de muito para mudar a tua história. Basta apenas uma palavra e a porta abre. Basta apenas uma palavra e a enfermidade vai embora. Basta apenas uma palavra e o diagnóstico muda. Basta apenas uma palavra e o fraco ganha força. Basta apenas uma palavra que o mudo tem fala. Basta apenas uma palavra que o cego ganha visão. Basta apenas uma palavra que o surdo passa a ouvir. Basta apenas uma palavra que o leproso ele é limpo. Basta apenas uma palavra que o morto ganha vida. Basta apenas uma palavra que o triste ganha alegria. Deus está dizendo para alguém aqui, eu não preciso de muito, basta apenas uma. Eu não vou pedir para toda a glória. Aleluia, a maior revelação continua sendo aleluia. Aleluia. Basta apenas uma palavra. E o meu servo, irmão, quando os servos ouviram isso, chegaram em casa, quem é que estava curado, de pé e servindo? Aquele que outrora estava em... Então quem foi que chegou primeiro? Antes de eles chegarem, a palavra chegou. Não sei, não me interessa saber como é que está a tua casa. Mas Deus está dizendo, quando tu chegar naquele lugar, a palavra já vai ter chegado. Oh, glória. Oh, glória. Olha para cá, Jesus sai de Cafarnaum. Entenda bem. Agora ele vai direcionar-se a Naim. Naim é um vilarejo. Naim é um lugar tão pequeno, mas tão pequeno, que o cemitério fica fora da cidade. Porém, o lugar é pequeno. Mas quem vai entrar nele é grande. Naim está num cenário de luto. Por quê? Porque em Naim tem uma mulher que tinha acabado de perder o seu filho, porém já tinha perdido o seu esposo. Toda mulher naquele período, ela colocava as suas expectativas ou perspectivas de vida sobre o esposo. Sonho, projeto, descendência, genealogia, continuidade de clã e história. E todo esposo, entenda bem, trabalhava na agricultura ou agropecuária para trazer a provisão para a mesa. Marido era sinal de provisão e proteção para a mulher. Porém, esse homem aqui ele vai deixar uma semente, porque a morte alcança a sua vida. Porém agora, deixando a semente, tudo que estava sobre o marido vai passar para a vida do filho. Entenda uma verdade. Aqui agora, essa mulher colocou todas as suas perspectivas de vida sobre a vida desse rapaz. Porém a morte vai chegar pela segunda vez na casa dessa mulher. Olha para cá. Porém, dentro da cultura da época vai dizer que a culpada da morte ter chegado na casa dela era ela. E eu te pergunto, que culpa essa mulher tinha para a morte chegar na casa dela por duas vezes? Repita comigo, nenhuma. Então ela estava sendo acusada de injusta. Guarda isso aqui, tá? Injustiça. Segundo,
por mais pobre que ela fosse, ela teria que contratar no mínimo 3 pessoas: tocador, carpideira e coveiro. Tocador, carpideira e coveiro. Tocador e carpideira andava junto com ela no meio do cortejo. Porém, o coveiro ficava fora da cidade, preparando a cova para receber o menino. Porém, entenda bem, aqui agora, ela vai sair de casa, fechar a porta, colocada na frente do cortejo. Para quê? Para ser envergonhada. Entenda isso. Por isso que o texto vai dizer: a multidão da cidade a seguia. Ninguém segue quem vai atrás, eu só sigo quem está na minha. Entenda bem, ela era colocada na frente do cortejo para ser envergonhada. Ela está passando por perca, sim ou não? Está chorando, sim ou não? Sendo envergonhada, sim ou não? Mas se a multidão está seguindo ela, ela está de pé e está caminhando. Olha para cá, olha para cá. Irmão, tu segue quem é derrotado? Hã? Tu segue quem é perdedor? Tu só segue quem é vitorioso? Mas a multidão está seguindo ela. E eu só sigo quem é referência para mim. Referência para Deus não é só quem vence. Referência para Deus não é só quem ganha. Referência para Deus é quem aguenta a pancada e ainda está de pé. Não, meu filho, tu não está aqui. Eu não vou pedir para tu dar glória. Alguém estava dizendo, já era para ter parado há muito tempo. Mas por que não parou? Porque você é referência para alguém. Tem alguém que depende de você. Levanta a mãozinha, por favor. Pastor, por que eu não posso parar? Porque se tu parar, tua casa para. Se tu parar, tua família para. Se tu parar, os teus amigos irão parar. Se tu parar, os teus filhos irão parar. Então Deus está dizendo para alguém aqui, mesmo ferido, chorando, sofrendo, levanta a cabeça e prossegue a caminhada. Ela é Mazidória. Ela é o imídio camandaracé. Pastor, eu estou ferido, mas está vivo, continua. Pastor, estou decepcionado, mas está vivo, continua. Pastor, me abandonaram, vai sozinho mesmo, mas não para, continua. Deus está dizendo para alguém aqui, aleluia, eu não te chamei para retroceder no meio do caminho, prossegue a caminhada. Anda. Emava zerioteria fa. Ela é mavarazioteria. Anda. Caminha, meu filho. Caminha. Vai parar por quê? Escute. Ela está caminhando. No meio da dor, no meio da perca, ela está de pé e está caminhando. Porém, carpideira e tocador andava no meio do cortejo. Mas só estava no meio também por aquilo que ganha. Se ela não pagasse, não andaria com ela. Posso falar? Olha para cá, por favor. Deus está dizendo para alguém aqui, eu vou trazer pessoas para caminhar contigo, não é por aquilo que tu tem, é por aquilo que tu é. Aleluia. Escute. Jesus, ele está vindo. A mulher está saindo. Mas antes de ela sair, ele vai em. Por que ele entra antes de ela sair? Primeiro, porque se ela sai, tinha um juiz na porta da cidade, que ficava de braço direito levantado. Era como se fosse um legista, para dizer, está morto, fecha a porta, aqui ela não entra mais. Porém, Jesus, ele chega para falar para alguém aqui nessa noite, para dizer, estou te trazendo dentro do texto, tá, irmão? Para dizer para alguém aqui essa noite, que o seguinte, tinha alguém doido para fechar a porta para você, mas eu estou chegando primeiro, para manter essa porta
aberta. A porta não vai fechar. E eu vou te provar na Bíblia que todo lugar que ele chega, que aquilo que está fechado não permanece fechado, tem que se abrir. Aleluia, eu vou falar de portas, tá? Atos capítulo de número 4, Atos capítulo de número 12 e Atos capítulo de número 16. As portas estavam fechadas. Jesus desceu e a porta que estava fechada, ela teve que se abrir. Deus usa a minha boca em profecia nessa noite para dizer para alguém aqui: se prepara, que a porta que Deus abriu para você, ninguém tem poder para fechar ela. Eleia cemitéria fa. Escute. Deixa eu falar algo aqui. Deixa Deus te usar aí, meu filho. Nesse teclado. Deixa Deus te usar nesse teclado aí. Ora a Deus. Olha para cá. E Deus não abre as portas. Deus abre uma. Por quê, pastor? Olha para cá. Pior do que ter porta fechada é ter porta aberta e não estar preparado para usufruir dela. É entrar nela para passar vergonha. Por que Deus não abre as? Deus abriu uma. Porque pior do que ter porta fechada é ter muitas abertas e não saber qual é a de Deus. Deus não é Deus de confusão. Tem gente que é egoísta demais, quer tudo para si e acaba não ficando com nada. Olha para cá, segura, olha para cá. Qual é o nome do monte que Abraão iria sacrificar Isaac? Hã? Qual é o nome do monte? Pode falar, irmão. Todo mundo fica olhando para mim com medo. Qual o nome? Onde é que está escrito que é Moriá? Não é Moriá. Moriá é a terra. Vai para a terra de Moriá, que lá eu vou te direcionar um monte. Por quê, pastor? Porque é provável tu entrar na terra certa e subir o monte errado. Por isso que Deus não abre as. Deus abriu uma porta. A porta que Deus vai abrir vai te trazer paz. A porta que Deus vai abrir vai te trazer segurança. A porta que Deus vai abrir, aleluia, a porta que Deus vai trabalhar dentro da tua necessidade e dentro da tua provisão. Deus está dizendo para alguém aqui: eu não sou Deus de confusão, eu vou te colocar para entrar na porta certa. Aleluia, aleluia. Elema Zijoria séria fa. Escute. Ele passa pela porta. Quem é ele? Ele é o dono da vida, o filho unigênito. Vai ter um encontro com o filho primogênito daquela mulher. Aquele que está morto vai ter um encontro com o dono da vida. A morte chegou na casa daquela mulher por duas. Ela respeitou quem estava na casa? Hã? Porque a morte, aonde ela chega, ela não respeita com quem ela se depara de frente. Desde o pecado de Adão, a morte não respeitou ninguém, senhoras e senhores. Depois que Adão peca, quando a morte se deparou com Adão, ela não respeitou Adão. Vou te provar na Bíblia, tá? Veio agora Caim, a morte não respeitou Caim. Veio Abel, a morte não respeitou Abel. Veio Sete, a morte não respeitou Sete. Veio Noé, a morte não respeitou Noé. Veio Cã, a morte não respeitou Cã. Veio Sem, a morte não respeitou Sem. Veio Jafé, a morte não respeitou Jafé. Veio Abraão, a morte não respeitou Abraão. Veio Isaac, a morte não respeitou Isaac. Veio Jacó, a morte não respeitou Jacó. Veio José,
a morte não respeitou José. Veio Moisés, a morte não respeitou Moisés. Veio Josué, a morte não respeitou Josué. Veio Samuel, a morte não respeitou Samuel. Veio Eliseu, a morte não respeitou Eliseu. Veio Davi, a morte não respeitou Davi. Veio Salomão, a morte não respeitou Salomão. Veio Roboão, a morte não respeitou Roboão. Aleluia. Veio Isaías, a morte não respeitou Isaías. Veio Jeremias, a morte não respeitou Jeremias. Veio Ezequiel, a morte não respeitou Ezequiel. Veio Daniel, a morte não respeitou Daniel. Veio Oséias, a morte não respeitou Oséias. Veio Abacuque, Sofonias, Ageu. Veio Miqueias, veio, aleluia, Malaquias. Veio Zacarias, veio Mateus, Marcos, Lucas, João. Veio Paulo, a morte não respeitou nenhum deles. Veio os pais da igreja: Zwingli, Lutero, Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero. A morte não respeitou nenhum deles. Mas tem um que ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou por amor de vós. João capítulo de número 20. A Bíblia Sagrada diz que chegam no domingo pela madrugada. As mulheres chegam no sepulcro. Aleluia, a pedra do túmulo está removida. O anjo assentado sobre a pedra. O anjo olha para a mulher e pergunta: porque busca entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Deixa eu ver quem veio adorar. Aquele que está vivo, abre a boca. Elema varacé, elemi jocamandaravasio, elemi zijovarazandarava, imi jocamarasewi, eleia, kewizi jocamandaracia. Eu vou te dar um minuto para tu adorar Ele. Ele está vivo. Ele está vivo. Aleluia. Emarasandaragno. Oh glória. Ele é bravarácio. Ele está vivo. Aleluia. Ele está vivo. Ele está vivo. O Jesus que você serve não teve morto e viveu, mas ele teve morto e ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Ele entra, e ao entrar, olha o que o texto diz: e vendo-a. Ela está sofrendo, sim ou não? Chorando, sim ou não? Passando pela segunda perca, sim ou não? Mas ele está vendo. Não é porque ele não fez ainda que ele não está vendo o que tu está passando. Ele está vendo tudo que você está enfrentando. Ele está vendo tudo que você está suportando. Ele está vendo tudo. Escute. E vendo-a, ele se moveu de íntima com o Pai. Misericórdia, sentir a dor do outro. Compaixão, tomar a dor do outro para mim e resolver. Ser movido pela causa de alguém. Se tem uma coisa que Jesus não suporta, é injustiça. A mulher estava sendo acusada de injustar, e uma das bases do trono de Deus se chama justiça. É tu que vai profetizar para alguém que está ao teu lado aí. Fala para ele, fala para ela assim, ó: fica em paz, que Jesus vai fazer justiça por você. Aleluia. Ele vê, ele se move,
de íntima compaixão. E olha o que o texto diz, ele se movendo. Ele vai falar para aquela mulher, mas para falar, ele tinha que parar o cortejo. E só poderia parar o cortejo quem fosse parente de primeiro grau. Ele não é nada da mulher. Se ela não quisesse, ela teria dito: eu não permito que o senhor pare o cortejo. Eu não permito que o senhor entre no cortejo. Eu quero que o senhor fique do lado de... Ele poderia resolver do lado de fora, sim ou não? Mas ele quis entrar para o lado de... Porque tem coisas que ele até pode resolver e solucionar do lado de fora. Mas ele está dizendo para alguém aqui: me coloca do lado de dentro. Eu vou entrar aqui, tá? Porque tem gente que está dizendo assim: Senhor, muda a minha vida. Como é que ele vai mudar a tua vida se tu não abre o coração para ele entrar? Senhor, muda a minha casa. Como é que tu quer que ele mude a tua casa se tu não abre a porta da casa para ele entrar? Senhor, muda a minha história. Como é que ele vai mudar a tua história se tu não abre a porta da história para ele entrar? Ele está dizendo: tem coisas que eu posso fazer do lado de fora, mas eu quero fazer pelo lado de dentro. E quem abre é você. Ela permitiu ele chegar. Ele vai até ela. Olha para cá, por favor. Porque ela está passando pela segunda perca. A mesma morte que alcançou o pai também está alcançando. Isso aqui é uma aplicação pessoal, tá, irmão? Ou seja, essa mulher está passando por um caso de maldição hereditária. Não é porque o teu familiar foi infeliz que tu também vai ser infeliz. Não é porque não deu certo na vida dele que também não vai dar certo na tua. Não é porque ninguém na tua casa é formado que tu não vai se formar. Não é porque ninguém da tua casa conseguiu vencer que tu também vai ser derrotado. Deus está dizendo: hoje essa maldição hereditária é quebrada e Deus vai mudar a tua história. Prepara, meu filho, porque o canudo de faculdade vai chegar na tua mão. Prepara, porque a vergonha vai sair e a honra vai chegar. Prepara, porque o que está travado vai destravar. O que está parado vai movimentar. O que está fechado vai abrir. Deus vai mudar a tua história. Vai. Aleluia, aleluia. Ele chega. Quem é ele? É o dono da vida. Ele vai chegar para aquela mulher e vai dizer assim: ó, não chores. Não. Olha para cá. Você teria coragem de chegar no velório de alguém que acabou de perder um ente querido e pediria para a pessoa parar de chorar? Hã? Isso aqui é coisa de quem não é normal. Não, só nível de conhecimento. Tu é normal? Ixi, o maninho ficou calado aí. Vou perguntar de novo: tu é normal? Tem nem perigo, meu filho. Eu vou te provar na Bíblia. Disse Paulo à igreja de Corinto: aprove Deus salvar o homem pela loucura da pregar. Se a pregação é loucura, quem prega é o quê? Tu não é normal. Tu acha que quem é normal, dia de hoje, está num culto como esse? Tu acha que é normal, dia de hoje, está adorando a Jesus numa noite como essa? Quem é normal está no shopping. Quem é normal está na praça. Quem é normal está na pizzaria. Mas só quem é normal vem para um culto como esse: adorar, bendizer, exaltar, glorificar, enaltecer e engrandecer o santo e excelso nome de Jesus de Nazaré. Ouça. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui não. De quem anda falando com Jesus, que alguém pensa: olha, está falando sozinho, está ficando doido. É ou não é? Vê se não parece contigo. Aleluia. Olha para cá. Ele chega para ele e diz assim: ó, não chores. No texto original,
cessa toda lágrima, porque eu acabei de chegar para resolver. Irmão, se ela não perde o filho, ela não se encontra com Jesus. Então quer dizer que tem percas que são necessárias. Billy Graham disse: Deus nunca vai permitir ser tirado algo de você, se não for para te entregar algo melhor. Escute isso. Ela perde o filho para ganhar o encontro e a presença. Porque evangelho não é ganhar para perder. Evangelho é perder. Aí é muito bonito para tu, né? Tu não quer perder nada por amor ao evangelho. Eu vou contar um testemunho aqui. Já comecei, vou falar. Fortaleza. Estava pregando na igreja, pastor. Tinha aproximadamente umas 600 pessoas, digo. Daqui a pouco, Deus começou a descer um negócio. E eu, só no altar, tinha aproximadamente uns 80 obreiros. Eu virei para o altar, virei para o pastor presidente e disse: pastor, lembro do texto que eu estava pregando como hoje. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4. Que a mulher fala as qualificações do marido. Eu olhei para o pastor e perguntei: pastor, quer conhecer quem são seus obreiros? Pergunta para as esposas dele quem são eles dentro de casa. O pastor fechou a cara na hora. E eu disse: pastor, tem obreiro aqui batendo em mulher. Tem obreiro aqui traindo esposa. Os obreiros já começaram a levantar. Eu disse: pronto, sair daqui eu vou levar uma taca. Irmão, se lá fora eu já era doido, quando eu aceitei Jesus fiquei mais doido ainda. E aí acabou o culto. Fui para fora. Na época eu vendia trufa. Eu estava lá fora da igreja vendendo trufa. E os obreiros passando por mim. Um pastor olhou para mim e disse: tu tem coragem, né? E eu disse: ou tu larga o pecado, ou Jesus vai descer a mão em ti. Ele baixou a cabeça e foi embora. Aí chegou o obreiro. Chegou para mim e disse assim: pastor, o pastor falou que não tem oferta para o senhor não. Eu disse: fica em paz. Perdi a oferta, mas não perdi a mensagem. Pode ficar tranquilo. Eu estava contando com o valor para me arcar com algumas situações. Aí Deus bradou no meu coração e disse: fica em paz, que eu vou prover de onde menos tu espera. Porque tu não teve medo de entregar a minha mensagem. Passou-se aproximadamente 2 anos. A igreja dividiu. A igreja rachou. Muitos dos obreiros, a máscara e a capa deles caíram. E o pastor viu quem era quem. E naquele mesmo dia eu ouvi de um obreiro dizendo: nunca mais tu pisa aqui. E eu disse: seja feita a vontade de Deus. Se a igreja for do homem eu não piso mais. Mas se a igreja for de Deus, Deus vai me trazer de volta aqui nesse lugar. Passou 2 anos e 3 meses. Daqui a pouco o telefone toca: pastor Magno, o senhor pode vir pregar aqui? Eu: aonde? Deus é fiel naquilo que Ele fala, irmão. Evangelho é perder para ganhar, meu filho. Escute, vale a pena. Vale a pena. Ele chega para ele e diz: não chores. Aí agora, escute isso. Fora da cidade tem um coveiro. Coveiro hoje não, ele trabalha fichado. Mas naquele período ganhava pelo que enterrava. Segundo, eu vou te dar a fonte. Segundo William Coleman, no livro Manual de Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, ele vai dizer que os enterros aconteciam de 4 às 5 da tarde. Porém aqui, o coveiro levou algumas ferramentas para preparar a cova. Mas o texto vai dizer que Jesus parou os que levavam. Jesus parou os que Olha para cá. Provavelmente eu vejo 3 horas. O coveiro chegando no cemitério dizendo: vou preparar a cova porque eu ganho.
hoje, porque eu vou enterrar o sonho, a história, a alegria e a felicidade de alguém. Deu 3h30, ele disse: a cova já está preparada. Deu 4 horas, ele botou a mão na cabeça e começou a coçar a cabeça. Deu 4h30, ele disse: está acontecendo alguma coisa. E nisso, o texto diz: e Jesus parou os que levavam. Fala para quem está ao teu lado aí: hoje o velório vai ser cancelado, porque Jesus está chegando primeiro para dar livramento para a tua vida e para a tua casa. O inimigo preparou a cova, mas Jesus está chegando primeiro para dar livramento. O caixão é quebrado, o velório é cancelado, o luto vai ter que ir embora, porque Jesus está chegando para mudar a vida de alguém aqui hoje. O diabo já tinha marcado o dia, já tinha marcado a data, mas Jesus te trouxe aqui essa noite para te dizer: o luto não chega na tua mala. Deus está dizendo para alguém aqui: não vai ter luto na tua casa, não vai ter luto na tua família. Assim diz a boca de Deus na Detag Vila Matias nessa noite: o luto não vai chegar no teu casamento, não vai chegar na vida dos teus filhos. Se prepara, Deus está chegando primeiro para dar livramento. Eleva sofá. Não vai ter separação, não vai ter divórcio. Ele chega, toca, e quando toca, ele diz assim, ó: menino, levanta-te. Menino, não tem nada errado aqui não, irmão. Tu já viu um morto levantar? Vou compartilhar uma taca que eu levei, tá? Eu disse para Deus que o texto estava errado. Irmão, eu li 18 vezes o texto. Eu disse: Jesus, está errado isso aqui. Jesus disse: quem é tu para falar que a minha palavra está errada? Mas está errado. Morto não levanta. Aí o Espírito Santo falou: lê de novo. Li a 19ª, li a 20ª vez. Eu disse: não estou entendendo nada. Aí Deus disse: meu filho, tu não entendeu. Eu mandei o menino levantar, porque quando eu pedi para a mãe do menino parar de chorar, é porque o menino já tinha ressuscitado. Aí continuou ministrando. O milagre acontecer é uma coisa, o milagre se manifestar é outra, totalmente diferente. Olha para cá. Por isso que ele disse: menino, Aí o texto vai dizer assim no versículo que nós lemos. Corro para concluir agora. E Jesus o restituiu a sua. Eu só posso restituir, primeiro, se tiver na minha mão, sim ou não? Segundo, restituição é ter de volta o que é meu por ti. Fica de pé, por favor. Essa noite Deus está dizendo para alguém aqui: antes de chegar na tua mão, vai ter que passar pela minha. E não queira colocar a tua mão aonde a minha está trabalhando. Sabe qual é o teu problema? Que tu bota na minha mão e quer tirar dela. Vai descer uma graça de Deus aqui, irmão. Deus vai começar a visitar a vida de alguém aqui nessa noite. E Ele está dizendo para alguém aqui à noite:
de eu te entregar o que é teu por direito. O que é teu vai voltar para a tua mão. O que está fora do lugar vai voltar para o lugar novamente. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Remazio remidriofa. Elebrazidio varazandarava. Ele alcança a mulher que perdeu o filho, que está fazendo aquela mulher chorar. Porém agora, escute isso. Como ele alcançou a mulher que está chorando por causa de alguém, ele também vai alcançar o filho que está fazendo alguém chorar. Como assim, pastor? Jesus já te alcançou dessa volta só para chegar aqui, sim ou não? Prepara o culto em ação de graça. Por quê, pastor? Porque ele vai alcançar quem está te fazendo sofrer. Ele vai alcançar quem está te fazendo chorar. Ele vai alcançar quem está tirando teu sono pela madrugada. Deus está mais e remizidio remamandará céu e fove remai que power fove serve. Deus está dizendo para alguém aqui: se prepara, eu estou indo alcançar aquele que te faz derramar lágrima, aquele que está te fazendo sofrer. Ele vai. Fecha os olhos. Faz melhor, escolhe alguém para tu abraçar, escolhe. Escolhe alguém para tu abraçar, escolhe. Remarazandawizijo remizijo mandarawitseyafa. Comece a adorar a Deus como se fosse o último culto aqui na terra. Remoxia remidriofa Brosimidia kamandarava. Já não cabe mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é. O que foi que arrancaram de você? O que foi que tiraram de você? Será que foi a tua alegria? Será que foi a tua paz? Será que foi a tua chamada? Ele está dizendo nessa noite: é noite de restituição. Pega de volta o que é teu. Pega a alegria de volta. Pega a paz de volta. Pega o projeto de volta. Pega a chamada de volta. Vai voltar a sonhar. Vai voltar a projetar. Pega de volta. Sem entender, eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Chora mesmo. Se derrama mesmo. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois na tua vida cuido eu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, ele trabalha pra o que dele confia, caminha contigo de noite a de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Oh, aleluia.
Quebra-se, joga, mundriotéria, séria. O que Deus está falando. Pastora, dá um abraço nela. Isso. Coloca a mão no peito dela. Isso. Isso. Em silêncio. É porque nada está acabado. Nada está acabado. Tem muita história para viver ainda, minha filha. Esperar o que Deus Celebra-se, jovará de novo. Deus, Ele é cura. Deus, Ele é cura. Deus, Ele é cura. Cura para a carne, mas é também cura para a alma. É hora de vencer. É bravara séria. É minha séria. Simplesmente a mão está chorando, ouve. Precisando ouvir. Tá sofrendo, ouve. Não importa, ouve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que ele sofria, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Seja tocado pela presença de Deus agora. Seja cheio pela presença de Deus agora. Agora. Seja alcançado pela presença de Deus agora. Seja tocado pela presença de Deus agora. A mesma unção que está no altar vai alcançar a tua vida na nave dessa igreja agora. Cheio. Quem é batizado no Espírito Santo? Começa a falar em novas línguas agora. Curamasi, relicho, calabarabá. A prova é mais que é power forward, seven. É labra fora, canto, heavy, narabá. A prova é mais que é power forward. Está descendo uma graça de Deus aqui. Eu vou te fazer duas perguntas. Entrega o microfone para quem é direito. A primeira pergunta é muito simples. Quem quer ir para o céu aqui, levanta a mão. A segunda pergunta é mais dura. Da forma que tu tá, se o arrebatamento acontecesse agora, tu subiria? Cadê você que queira reconciliar ou entregar sua vida para Jesus? Sai do teu lugar e vem aqui à frente agora. A tua alma está gritando por socorro. A tua alma está gritando por socorro. E Deus está te esperando aqui no altar agora.